Amém. Você pode se sentar. Muito obrigado por você estar aqui nessa noite. A gente poder estar juntinho mais uma vez, celebrando ao Senhor juntos aqui em louvor e adoração, celebrando a ceia que é especial. Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Você que está aqui nos assistindo, você que está aqui nessa capela, sentado aqui com a gente, queria explicar algo importante na sua vida. Deixa eu abrir aqui aqui. Olha só, existe uma terminologia bíblica, existe uma forma que a gente analisa algumas palavras na Bíblia. Existe uma palavra chamada hamartia. Hamartia significa o pecado. A tradução da palavra vai ser errar o alvo. Toda vez que você mira em alguma coisa e teu objetivo era aquele lugar e você erra esse lugar, você pecou. Você está fazendo a sua receita do seu bolo, você erra a sua receita, dá errado o bolo. Você fala, eu pequei em alguma coisa. É uma palavra que vai se tornando natural na nossa vida. Dentro da gente estuda na teologia, a hamartiologia é o estudo do pecado. E a gente começa a olhar sobre as coisas relacionadas ao pecado. E a gente começa a analisar e falar assim, então por que isso faz parte da minha vida? Por que eu erro o alvo? Por que eu vou deixando que as coisas erradas vão tomando conta da minha vida? A gente estava muitas vezes conversando sobre isso. E alguns amigos que eu sento, a gente começa a compartilhar algumas coisas que deram errado. E algumas coisas são banais. O cara vai viajar, esquece de calibrar o pneu do carro e tem um consumo de combustível absurdo. É uma coisa que você vai tentar fazer, uma competição que você vai participar e você fala, não treinei o suficiente, eu não fiz o suficiente. É o teu relacionamento, o teu casamento que às vezes está indo para lados que você fala, eu não casei, eu casei para viver em paz, para ter alegria, ter felicidade. Em Gênesis Deus fala que não é bom que o homem permaneça só e faz para ele uma companheira, uma ajudadora. Então o que é que está acontecendo errado no meu dia a dia? Toda vez que essa palavra hamartia, o pecado entra na nossa vida, algo não vai dar bom. Quando eu falo não vai dar bom, pode até parecer uma expressão errada diante daqueles que estudam mais o português. Mas eu vou falar para você, tem muitas vezes que a gente começa a olhar para o mal e parece que o mal é algo bom na nossa vida. Você fala, não, toda vez que eu olho o mal, eu acho que o mal é mal. Toda vez que eu olho algo ruim, eu entendo que é ruim. Quando a gente olha a Bíblia é nosso manual e ensina a gente várias coisas. A gente começa a perceber qual a origem do pecado? Qual a origem das coisas erradas? Onde foi que as coisas começaram a dar errado? Talvez você vai falar, é na forma como Deus fez as coisas. Não. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E a criação de Deus foi boa, foi agradável e foi perfeita. O que a gente olha é que dentro da origem do ser humano, da existência dele, chega um determinado momento e que um homem começa a achar que aquilo que é errado podia dar em algo bom. Para isso, o mal, que foi criado não como mal, como um anjo de luz, diante dos céus, diante dos anjos. Esse mal, dentro da sua sabedoria, no tempo que não era mal, um anjo de luz, ele para e começa a ter um entendimento que Deus talvez não era tão soberano assim, que Deus talvez não era tão poderoso assim. Ele organiza um motim lá no céu contra Deus. E sabe o que acontece? Não é que tem uma briga entre o bem e o mal. É que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Isso se aplica em tudo que a gente vive até hoje e se aplica o que estava lá atrás. O mal escolhe para a vida dele o que era errado. E luz e trevas não têm comunhão. Não tem como no mesmo lugar a luz está presente no mesmo espaço onde a escuridão está. E sabe o que acontece? O mal deixa esse lugar. O mal é banido desse lugar. E aí a gente vai ver que antes disso, o homem ainda não tinha sido criado. A gente começa a olhar em Gênesis a história da criação. E começa a ver todas as coisas se formando. E Deus vendo que era bom, que era bom, que era bom, que era bom. Até onde ele não vê bom que o homem permaneça só.
Ele coloca um sono profundo no homem, diferente daquilo que ele tinha feito. Ele tinha moldado o homem do barro e tinha assoprado o fôlego de vida. No homem ele coloca um sono profundo e da sua costela, do seu corpo, ele gera a sua companheira. Estava perfeita a criação, mas para o mal não estava. Para o mal não era perfeito. Ele já tinha manifestado que o que Deus fazia não era da vontade dele. E sabe o que ele faz? O mal vai intervir naquilo que era perfeito. E quando que isso acontece? Abre a sua Bíblia lá comigo. Gênesis 3. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 24. Acompanhe aqui comigo, junto na sua Bíblia. Talvez as palavras que eu vou ler aqui podem ser um pouco diferentes da versão que você está lendo, mas conta exatamente a mesma história. E olha que história interessante. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar e atraente aos seus olhos, além disso, desejável para ela de se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouviu o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? E disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore que eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? E respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: já que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará, e do pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e os descendentes delas, e estes lhe ferirão a cabeça, e você lhes ferirá o calcanhar. A mulher ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz a filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. E o homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher, e comeu do fruto da árvore do qual lhe ordenei que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida, e ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele, com elas vestiu Adão e a mulher. Então disse ao Senhor Deus: agora, homem, se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual foi tirado. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia guardando o caminho para a árvore da vida.
texto é longo, a história é comprida, sei que você está acompanhando comigo. Releia depois esse texto novamente, que é interessante. Mas aqui vai contar algo precioso. Adão e Eva viviam em plena comunhão com Deus. Adão e Eva viviam sem medo, sem culpa, sem vergonha, sem separação. Tudo era perfeito entre o homem e Deus. A serpente, o mal se materializa a serpente e começa a dizer algo para a mulher. Coisas diferentes do que o Deus tinha falado. E eu gosto de ler esse texto porque na forma que a serpente vai seduzindo o coração da mulher, ela vai se perdendo no seu entendimento. Diz que a serpente era astuta, ou seja, tinha sabedoria no que falava, no sentido, não dizia apenas coisas banais, ela questionava ali o homem. E olha só uma coisa, dessa perfeição toda que a gente vê, a gente olha aqui em Gênesis 2, 16, 17, Deus fala algo precioso a Adão, muito mais simples do que a serpente tinha dito. Ele vai dizer assim, acompanha comigo, Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente morrerá. A ordem era clara. A vontade de Deus, como a gente vê aqui, ela era conhecida. O homem sabia, Deus falou com ele. Então surge a serpente. E algumas coisas começam a mudar. O que é que muda, na sua opinião? Quando a gente olha para esse texto, você vai colocar a culpa em várias coisas. E aqui é a primeira vez que vem um relato bíblico onde hamartia, essa palavra aparece dessa forma. Onde por decisão pessoal do homem, ele começa a olhar para o mal e achar que era algo bom. É aqui que as coisas mudam. Você começa a olhar para aquilo que é a vontade de Deus, você começa a olhar para aquilo que Deus falou contigo, mas você começa a olhar para aquilo que é errado, aquilo que é mal, aquilo que não vai te fazer bem. E sabe, o mal, como eu já disse para vocês, ele não vai se apresentar de uma forma feia. O mal vai se apresentar de uma forma que vai mexer com o teu coração, que vai trazer valores que não são do reino, que vão parecer maiores que o Deus. E você vai começar a olhar para aquilo que é mal e achar que é bom. O mal entra na humanidade quando o ser humano começa a achar que o mal valia a pena. Olha só comigo, quando o mal parece bom, quando começamos a duvidar do que Deus falou. Toda vez que duvidamos do que Deus disse, o mal começa a parecer algo fabuloso. Vamos olhar para esse texto de Gênesis 3, do 1 ao 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Não foi isso que Deus falou, foi? Deus falou, coma de todos os frutos que vocês quiserem. Só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente destrói, o mal distorce aquilo que era a palavra de Deus. Mas olha só, não uma palavra como a gente lê aqui como Bíblia, mas aquilo que Deus tinha falado diretamente ao homem. E respondeu a mulher à serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse, não coma do fruto da árvore que está no meio do jardim, e nem toque nele. Do contrário, vocês morrerão. Deus não disse não toque, mas Deus disse não coma. Toda vez que a gente começa a duvidar do que Deus falou, e a serpente ali traz uma dúvida no coração. O mal gera uma dúvida no coração da mulher. Será que aquilo que Deus falou era verdade? Será que aquilo que Deus falou tinha razão? Eu falo isso para você, sabe por quê? Porque Deus fala com você todos os dias. E praticamente todos vocês que estão sentados nesse lugar e ouvindo a palavra, Deus já falou de alguma forma. Deus já falou através da palavra, Deus já falou através de pessoas, Deus já falou através de sonhos, Deus já falou através de sinais e todas as formas bíblicas que a gente vê Deus falando. Mas ainda assim, existem coisas que mal fala para você,
que faz você deixar de acreditar no que Deus falou. Toda vez que o mal começa a parecer bom, é quando a gente não dá valor naquilo que Deus falou. A serpente não começou oferecendo fruto, ela começou questionando o que Deus tinha falado. A serpente não começou dizendo, pega do fruto. Ela começa dizendo, aquilo que Deus falou era isso mesmo? Sabe, assim como aqui a representação da serpente astuta, o mal é extremamente astuto. Ele não vai chegar te oferecendo o que é errado diretamente. Ele vai colocar dúvida no teu coração. E sabe, essa dúvida muitas vezes a gente deixa entrar. E a gente vai olhar para esse texto e perceber que as coisas vão desencaminhando. E na mente começa essa grande batalha. Antes de desobedecer, ela passou a considerar a possibilidade de Deus talvez não tivesse falando toda a verdade. O que a serpente gera no coração da mulher é que talvez Deus não era verdadeiro. Que talvez Deus tenha dado corda na terra, criado todas as coisas e falado, segue da forma que for. Colocou algumas regras só para parecer que tinha algumas coisas para ser feitas. Quando na realidade aquilo que Deus falou talvez não fosse a verdade. Deus tem um plano, e um plano precioso e maravilhoso para a tua vida. E o mal vai dizer que isso não vai se cumprir. E o mal vai dizer que isso não é bom. E o mal vai dizer que existe outro plano maior. Que Deus errou com você. E Deus vai dizer que as escolhas que você fez diante dele estão erradas. O mal vai tentar fazer parecer que o pecado é bom. Mas olha só, isso gera algumas complicações. E eu vou perguntar para você, você tem confiado mais nas palavras que Deus te fala ou nos teus próprios sentimentos? Existe alguma área da sua vida que você está questionando aquilo que Deus já deixou claro? E quantas vezes você tem deixado esses pensamentos influenciarem o que Deus já disse para você? Quantas vezes você fala, Senhor, me dá um sinal, e Deus te dá um sinal. É tremenda a forma que Deus dá sinais. Mas quantas vezes a gente deixa os pensamentos negativos influenciarem a nossa mente? Quantas vezes deixamos aquilo que é mal falar com mais força e querer fazer com que a gente entenda o mal quando sendo bom? Olha só uma coisa, quando a palavra de Deus perde autoridade na tua vida, não quando Deus perde autoridade, porque Deus não perde. Quando a palavra de Deus perde autoridade, o engano toma espaço no teu coração. Toda vez que você não crê na soberania de Deus através da palavra dele, sobre o que ele falou contigo, não é sobre aquilo que eu estou falando, é sobre aquilo que Deus fala contigo. Toda vez que você põe dúvida naquilo que Deus já tinha confirmado para você, o engano começa a tomar espaço no coração. Muito antes de Eva tomar do fruto, a serpente a convence que talvez Deus não era bom. Deus é bom para você? Deus é bom para mim. E Deus não é bom pelas coisas que Ele me dá. Não é isso que faz eu crer que Ele é bom. Ele é bom porque Ele é Deus. Ele é bom por aquilo que Ele é. Porque Ele me dá tudo o que eu quero, talvez me transformasse num grande mimadinho de Deus. O homem vivia em paz. Talvez não tivesse tudo o que ele queria, inclusive a mulher para aqui, e ela olha e fala assim, puxa, e esse entendimento aí, esse conhecimento que a serpente está falando? E essas coisas que ela está citando aqui, eu quero experimentar disso. E se ela disse que Deus realmente não é o que Ele está falando, eu quero ver isso. Olha só uma coisa, quando o mal parece ser bom na sua vida, é porque as consequências foram minimizadas. Tudo que você faz, você planta. E tudo que você planta, você colhe. E tem coisas que você fala, eu não vou fazer, porque você sabe que vai dar errado. Teve um dia que eu vi uma pessoa ensinando um negócio fabuloso.
Vocês já tomaram isotônico? Aqueles Gatorades da vida, aquelas coisas assim, já tomaram? E sabe, eu estava lendo um estudo quanto aquilo faz bem para a nossa vida, como um soro, que os eletrólitos se repõem, principalmente depois do treino. E um outro cara mostrou um negócio fabuloso, que se você tomar um pouquinho desse Gatorade e virar um Yakult dentro, fica sensacional. E eu fiz isso. Eu fui no mercado, eu comprei um Gatorade, eu coloquei o Yakult. E gente, fica extraordinário. Fica muito bom. Vocês não têm ideia o quanto fica gostoso. Mas tem uma consequência. E misturar essas coisas não dá muito certo. Quando a gente não para pensar na consequência das nossas atitudes, a gente se dá mal depois. Estou contando um exemplo simples de algo da minha vida. Aqui, sobre o pecado, foi algo muito mais profundo. Aqui não foi parado para medir qual era a consequência. Deus havia falado, se você comer do fruto, vocês morrem. E sabe? E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, e conhecerão o bem e o mal. Havia uma consequência, comer do fruto geraria a morte. Mas sabe, o mal seduz a mente da mulher, e ela minimiza a consequência. Ela olha e fala assim, certamente vocês não vão morrer. E sabe, vai acontecer algo extraordinário. Hoje vocês conhecem o bem, mas vocês vão conhecer o que é bem e o que é mal. A mulher ora para aquilo, a mente já tinha se corrompido. Depois de gerar a dúvida, a serpente gera a falsa esperança. O pecado sempre tenta convencer as pessoas de que não haverá consequência. O pecado tenta convencer você que o adultério não vai dar em nada, vai ficar escondido. O pecado tenta convencer de uma forma o mal na sua vida que a mentira não vai dar em nada, e assim vai por diante várias coisas. Quer ver só uma coisa? Ele mostra o prazer, mas o mal esconde a dor que vem depois. Ele mostra o momento, e parece um momento fabuloso, mas o mal esconde o futuro. O mal, ele mostra a semente, mas ele não te fala qual vai ser a colheita. O mal te entrega o que você quer, instantaneamente. O mal supra o teu coração, instantaneamente. O mal diz que você é o cara, para que os teus olhos se ceguem. O mal te promete enxergar além do que as pessoas podem ver, mas você perde a sua visão sobre as coisas eternas de Deus. Você passa a enxergar a humanidade como a simples humanidade. Toda tentação vem acompanhada de uma mentira, mas ela te faz não ver as consequências. Deus sempre revela. E aí fica uma pergunta: existe alguma área da minha vida que eu estou minimizando as consequências? Tem alguma área das coisas da tua vida que você sabe que não está certo, você sabe que está indo para o errado, e você fala, isso eu resolvo, isso eu dou um jeito, o momento é mais precioso que a eternidade. O mal vai seduzindo a sua mente, e a gente começa a ver que o pecado mostra o prazer do momento, mas ele esconde a dor do amanhã. O mal vai fazer você se sentir bem momentaneamente, mas ele não vai te mostrar o quanto vai doer depois. E muitas vezes a gente está vivendo essa dor, e a gente fala, Deus, cadê você? Deus, por que você não fez algo? Deus, me livra daqui. Mas o mal, ele não bate à sua porta, ele se apresenta e se coloca de uma forma fabulosa no seu dia a dia. E sobre todas as coisas que você vai buscando entendimento, muitas coisas vão se perdendo, porque o mal parece bom quando o desejo passa a governar o teu coração.
O mal parece bom quando várias coisas acontecem, mas quando chega um momento que ele toma conta do seu coração, e olha só, Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para ela de obter discernimento, tomou do fruto, comeu do fruto e deu para o seu marido. E aqui diz que ele também comeu. Desejar talvez é algo que venha no seu dia a dia. Talvez você passe por coisas e deseje coisas. Mas quando esse desejo começa a se tornar atraente aos teus olhos, ele começa a deixar de ser o desejo e começa o começo da onde você vai se machucar. Como eu disse para você, o mal não vai se apresentar como algo doloroso. O mal não vai dizer a consequência de cara. O mal vai dizer que é bom. O mal vai dizer assim, deseje. Você quer? Então você pode. Você deseja? Então tenha. O mal vai trazer uma fala doce. O mal vai trazer uma fala boa. A mulher começa a olhar para aquele fruto e começa a desejar. E vê que não só fisicamente era bom. Ela vê que ia fazer bem intelectualmente com ela. E sabe, quando Deus cria a mulher, Ele cria ela como ajudadora. Um papel importantíssimo na vida do homem. Quem ajuda está do seu lado. Quem ajuda está junto com você. Aqui nesse momento o papel dela começa a decidir e falar, toma. É interessante que a Bíblia não fala que ela vai até ele, que ela procura ele. E talvez até aqui você está com um homem sentado e está passando algum problema em casa e o cotovelo está comendo na esposa e falando, tá vendo? Sou eu que estou pagando aqui. Mas é aqui nesse momento que a moeda começa a tomar um outro lado. Ela pega do fruto, ela come do fruto, ela desobedece a Deus, ela cai em tudo aquilo que a serpente falou. A serpente astuta convence ela do pecado. Ela só pega o fruto e faz assim, tó. E o que o homem faz? Come. E talvez a gente para aqui e percebe que houve todo um trabalho do mal para corromper o coração da mulher. Mas não houve um trabalho tão grande para corromper o coração do homem. Foi só o fato de vê-la comer e ter mais coragem do que ele teria. É só o fato dele limitar o entendimento dele, falar ela comeu e não morreu. Deus falou que ela morreria, que a gente morreria. A mulher está em pé. Então ele comeu. Tem um livro fabuloso que chama-se O Silêncio de Adão. Depois, se você puder, procura. Que ali vai dizer que aonde ele deveria ter falado, ele se calou. E eu não estou falando sobre você brigar com a sua esposa ou se impor sobre a voz diante dela. Eu estou falando que tem hora de você ficar em silêncio, como a gente viu no sermão passado. Há tempo de falar e há tempo de se calar. Mas se quando é tempo de você falar e você se cala como homem, não é sobre brigar, não é sobre ofender, não é sobre se impor com palavras grosseiras. É sobre você omitir a sabedoria que Deus colocou sobre você. Deus gerou o homem para que ele dominasse sobre todos os animais da terra, inclusive sobre a serpente. Deus gerou o homem para ele dar nome a todas as coisas. Quando ele se cala, ele rejeita a sabedoria que Deus tinha dado a ele. O mal tenta te convencer. O mal tenta te seduzir. Mas sabe, o problema é que a gente às vezes se deixa se limitar pelo mal. E a gente fala, Deus me capacita. Deus me enche com a tua presença. E Deus já te encheu com a presença dele. Deus já capacitou. Deus já te deu uma família especial sobre a tua vida. E você se cala. Você omite as suas atitudes. Você se omite do seu papel. Você se omite de tomar a posição que você deveria. E sabe o que o mal vai fazer?
vai fazer você cair. O que tem dominado os seus pensamentos? Os seus desejos estão sujeitos à vontade de Deus ou à vontade do mal? Você tem buscado agradar a Deus ou apenas satisfazer os seus interesses? Submeta os seus sonhos, os seus desejos, as suas vontades àquilo que Deus tem para a tua vida. A serpente fala: será que vocês vão morrer mesmo? Não sei, Deus vem aqui todo dia, serpente. Vamos perguntar para ela. Vamos falar com Deus e vamos ver o que é que Deus fala. O mal se coloca diante da mulher e fala sobre todas as coisas que aconteceriam. E a mulher poderia ter olhado para a serpente e falado assim: eu não sei, eu vou perguntar para Deus, porque Ele vem todo dia aqui comigo, e eu quero ver o que é que Ele vai falar. Quando a gente olha para esse texto, o sentimento de culpa quem traz sobre a vida do homem é o mal. Eu gosto muito de uma expressão que o pastor Marcelo uma vez me contou, que eu vou guardar para o resto da minha vida. Ele fala sobre o arrependimento. O arrependimento é quando você por si só entende que você está errado. Você para e olha para dentro de si mesmo. Sabe hoje no momento da ceia que a gente participou? E onde fala examina o teu coração. Você olha para o teu coração e fala: está errado. Eu não quero esse fruto sobre a minha vida. Eu não preciso experimentar. Eu posso entender que isso é errado. Mas existe o remorso, o medo da consequência. Já aconteceu, a consequência vai vir. E você está com medo. Isso não é arrependimento. Isso é medo da consequência. A serpente promete ali o mal, promete a liberdade, promete uma visão além das coisas, promete algo além. E sabe, na realidade é ali que o homem é escravizado. É ali que o homem perde o seu entendimento. É ali que o homem deixa o seu papel. Nem tudo que atrai os olhos, nem tudo que atrai os teus olhos alimenta a sua alma. Deus supre o físico, mas Deus alimenta a sua alma com aquilo que Ele tem para a sua vida. Olha só mais uma coisa para a gente terminando. Quando o mal parece bom, a vergonha e o medo tomam o lugar da paz. O homem vivia em paz, ele estava bem, a vida estava perfeita, não pensava em aposentadoria, em investimento, quanto que ele ia guardar, como é que ia ser o fim da vida dele. Porque quando esse texto fala que o homem morreria, a gente vai ver aqui que depois disso ele morre. E a gente olha e fala: não, ele sai do jardim do Éden. O homem tinha o direito à vida eterna. E ali ele joga isso fora. O relógio começa a contar de trás para frente. A partir dali, Deus tira ele. A gente olha em Gênesis 3, de 7 a 10. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. E ouvindo o homem, a sua mulher, e os passos do Senhor que estava vindo, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o homem, ele olha e tenta se esconder de Deus. E olha só o que Deus faz. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: aonde você está? E ele respondeu: eu ouvi seus passos no jardim e fiquei com medo, porque eu estava nu e por isso eu me escondi. O homem estava bem, o homem estava feliz, o homem não vivia com medo. O homem falava com Deus face a face. E a partir daquela decisão do seu silêncio, da sua omissão, onde ele deixou de cumprir o papel que Deus havia incumbido a ele, ali ele começa a sentir medo. Ali ele começa a sentir vergonha. E ali ele tenta se afastar de Deus. Olha só uma coisa interessante. Depois disso, Deus chega para o homem. E ali ele é tirado do jardim. A primeira coisa que ele pergunta ao homem: por quê? E o homem fala: a mulher que você me deste. Deus olha para a mulher. O que aconteceu? Ela fala: a serpente.
É óbvio que o mal começa a gerar isso no coração do homem. Ali eles começam a deixar o arrependimento do lado. Quando o homem sai do jardim, ele não está arrependido. Ele está com medo da consequência. Ele está com medo da morte. Ele está com medo do que estava por vir. E você fala, e Deus castigou o homem? Não. O homem colheu a semente do fruto que ele comeu. Ali ele diz para a serpente, ela deixaria de ser aquele animal astuto, alado que ela era, e passaria a rastejar pela terra e comer do pó. Não pelo bichinho em si, mas pelo mal. E é assim que o mal vive até hoje. Ele olha para a mulher e fala sobre as dores de parto, e fala sobre a inimizade entre a mulher e o mal. E que a mulher pisaria sobre a cabeça do mal. E que o mal muitas vezes a feriria no calcanhar. No sermão passado eu citei esse trecho, eu falei, vigia. Existe uma guerra gigantesca entre vocês mulheres e o mal. Mas sabe, a mulher vai dar à luz e vai ter dor. Não é um castigo, é uma consequência. O salário do pecado seria a morte. Através dali a dor vem naquilo que era para ser bom, para que ela ser 100% feliz. Quando eu converso com algumas mulheres, elas falam, como é bom ser mãe, como é bom dar à luz, mas dói. E aí eu fico olhando o homem ali naquele papel. E Deus fala, do suor do seu trabalho você vai comer. Ele podia comer todas as frutas, tudo que havia no jardim. Só tinha uma, do conhecimento do bem e do mal. A partir dali, o homem se torna escravo do seu próprio trabalho. Se você não planta, você não come. A partir dali, o homem o coloca, Deus tira ele para que ele não vivesse mais a eternidade. Ele deixa de comer do fruto da árvore da vida. Ou seja, ali o homem deixa de ser eterno. E a morte passa a fazer parte da vida dele. E a palavra se cumpre. Mas se você olhar o versículo 20, vai dizer que ele olha e chama a sua mulher de Eva. Você já prestou que nesse texto, o mal movendo tudo isso, a mulher é sempre chamada de mulher. Não aparece a palavra Eva antes, até aqui. Deus colocou uma missão na vida do homem, dar nome a todos os seres viventes da terra. E a mulher era o tudo, era a sua mulher. A partir dali, ele olha e fala, você é Eva. Eva é a mãe, é a primeira de todas, é da onde as nações viriam. É tremendo. Mas sabe, a palavra Eva, ela tem um significado muito lindo no hebraico. Ela significa vida. E não vida como vida do nosso fôlego, mas vida como sentimento. A tradução da palavra Eva vem a reflexão de vida. Diante de tudo que aconteceu, você fala, o mal corrompeu o coração do homem. O mal destruiu. Mas sabe, Deus fez o homem imagem e semelhança. E Deus é bom. E Deus colocou no coração do homem que ele deveria ser bom. E quando ele sai do jardim do Éden, faltava dar nome para a mulher. E ele chama ela de minha vida. O mal talvez está tentando roubar teus sonhos. O mal está tentando fazer o pecado ser desejável. Mas a vontade de Deus para a tua vida é boa, perfeita e agradável. Para que Ele olhe, que você olhe para a sua mulher. Para que você olhe para aquela que Ele vai trazer à sua vida, você que não é casado. E você diga, ela é minha vida. O mal vai tentar fazer o pecado ser bom. Mas o pecado nunca vai ser a sua vida. O pecado vai ser a sua morte. Talvez você veio para cá hoje pensando em tantas coisas do dia a dia. E eu queria dizer para você que mesmo o mal com toda a sua astúcia,
não consegue roubar do homem. Ele rouba a inocência do homem, ele rouba a paz do homem. Ele tira do coração do homem a sabedoria que ele tinha diante de Deus. Mas ele não rouba do coração dele a missão de olhar para a vida, olhar para casa, olhar para as pessoas em volta, olhar para a sua esposa, olhar para a sua companheira e dizer: ela é a minha vida. Você crê nisso? Então a gente vai ficar em pé e vai orar, até porque a gente já passou bem do horário, eu peço perdão. Mas eu queria dizer para você que Deus quer que você tenha vida e vida em abundância. E quando Deus coloca todas as coisas diante do homem, pede que ele domine sobre todas as coisas, e ele deixa por um momento simples ele ser dominado por aquilo que é mal, ele perde a preciosidade que Deus tinha para a vida dele, que era a vida eterna. Mas diante do sacrifício de Cristo, essa ponte é reatada, essa possibilidade acontece. E aonde a tua missão diante de Deus passa a ser a sua vida, é onde você olha e fala: o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. O Senhor Jesus é o dono da minha vida. Você crê nisso? Então faz essa oração. Senhor Jesus, nessa noite nos colocamos na tua presença, ó Pai. E Deus, quantas vezes o mal tenta fazer parecer que aquilo que é o pecado pareça ser bom. Ah, Deus, quantas vezes os desejos do coração nos afastam da tua presença e dos teus desejos. E muitas vezes, como homens hoje, colocar a culpa no que aconteceu no passado seria mais fácil. Mas aí não seria arrependimento, Pai. Estaríamos fazendo como Adão, colocando a culpa em Eva, como Eva colocando a culpa na serpente. O que eu peço aqui, Senhor, é que o Senhor visite os nossos corações, que o Senhor traga o pensamento, a visão sobre o arrependimento, sobre as coisas que não vêm do alto, mas vêm de Ti sobre as nossas vidas. Se tem pessoas nesse lugar vivendo batalhas tremendas contra o pecado, Senhor, Deus os capacita, os fortalece, dê sabedoria, enche eles com a Tua presença, para que eles possam olhar para as coisas preciosas que o Senhor tem falado a eles, para que eles não se percam naquilo que é a Tua palavra, para que eles não esqueçam as Suas promessas, para que eles não se corrompam diante dos desejos dos caminhos maus, para que eles não deixem, ó Pai, que a vida deles tome rumos e caminhos que não sejam diante de Ti, que não seja o medo, que não seja a vergonha, que afastem cada uma dessas pessoas de Ti, Senhor. Mas Deus, que da mesma forma como Adão, diante de uma imensa batalha, Senhor, consequência das suas escolhas, não esqueceu quem era Eva na vida dele. Que assim possamos olhar para aquilo que o Senhor manda nós cuidarmos, e possamos cuidar com ainda mais carinho no coração, mas que também possamos entender a Tua vontade, nos afastar dos maus caminhos, Senhor, e buscar a Tua presença. Essa é a minha oração nessa noite, ó Pai, que a Tua paz que excede em todo entendimento, que a sabedoria, o discernimento que vem do Teu Espírito Santo se derramem sobre a vida dos meus irmãos, e que eles possam dizer não ao mal. Essa é a minha oração, Senhor, no Teu santo e precioso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.